Bom dia, meus amados. Hoje o tema que vai ser abordado aqui é sobre a cura. A cura é um processo doloroso. Todos vocês sabem que qualquer cura que se faça no corpo físico é sempre um processo de dor, um processo doloroso, porque seja um remédio amargo, seja um curativo que tenha que remover partes doloridas, a cura requer paciência, resignação e muitas vezes ela também é acompanhada de desconforto, de dor. Só que a cura que nós vamos falar aqui hoje não é propriamente a cura do corpo físico que todos nós conhecemos, todos vocês conhecem, é a cura da alma. A alma, ela, aos nossos olhos, ela é invisível. Aí as pessoas dizem, mas o que é essa alma? Nós já falamos aqui tantas vezes, afinal são anos que nós estamos aqui trabalhando neste propósito de esclarecer, né? Trazer para vocês algumas informações, alguns conhecimentos que, na medida do possível, que vão chegando também, porque como humanos somos todos limitados na nossa consciência. Na medida que essas informações chegam, sempre há aquele que está com a consciência um pouquinho mais aberta para receber algumas mensagens e pode passar para os outros. Pois é assim que as humanidades, evoluem, não só da Terra como de outros mundos também. Nós somos almas, já foi dito aqui, que hoje estamos encarnados num corpo de matéria, um corpo físico. Como a alma não tem boca, não tem olhos, não tem uma maneira de se expressar, ela não tem voz, para dizer as coisas, ela se utiliza do corpo. Então o corpo, ele é a caixa de ressonância da alma. O corpo, ele é o instrumento que a alma utiliza para se comunicar. Quando tem algum sintoma, quando tem algum desconforto, quando tem alguma doença, é a alma querendo dizer algo para a nossa consciência limitada. Às vezes a alma diz assim, o que falta eu te dizer ainda, o que falta eu fazer para que você possa compreender. Então ela vem cada vez com uma situação um pouco mais dura, Porque o sintoma sempre é a primeira mensagem da alma. Quando temos um sintoma de desconforto no corpo, obviamente a gente entende que é um problema físico, um problema emocional e tem que tratar ali no corpo. Sim, às vezes é preciso tratar ali no corpo, porque já se materializou ali o problema. Mas no princípio é sempre uma mensagem, um sintoma. A gente já disse, sintoma ainda não é doença. É a primeira mensagem, ou as primeiras mensagens da alma. Mas se nós não dermos ouvidos a essas mensagens, é claro que nós não vamos escutar, Dar ouvidos é um termo figurativo. Prestar atenção e tentar entender a mensagem. Porque tem até livros, que falam que a linguagem do corpo, o corpo fala, mas é sempre aquilo que a alma quer se expressar. Se nós não demos importância para as mensagens primeiras, ela vai se intensificando e com o tempo se transforma em doenças, porque aquilo que a alma quer dizer é uma energia que precisa ser movimentada, porque tudo é energia. Se não movimentar aquela energia, ela vai se acumulando até o ponto de explosão, como se diz, Tem que explodir, vai explodir em forma de uma doença, para expurgar aquela energia. Aí cura, A doença, sintoma não é doença e a doença é uma cura. Olha como é interessante, Quando a gente começa a entender o processo. Mas a cura sempre é um processo doloroso, porque é o momento da dor em si. Porque uma vez manifestada essa dor, esse sintoma, ela precisa ser curada. E curada, ela dói. Seja uma ferida, seja uma fratura, seja qualquer coisa, uma doença. Mas se nós entendermos um pouco mais além da matéria, nós vamos entender que essa nossa alma, ela também está precisando se curar. Porque se ela movimentou uma energia ali que precisa ser eliminada, essa energia está lá na alma. É lá que ela começa. É nos nossos corpos, além do físico. Pode ser o corpo emocional, o mental, o búdico, o etérico, enfim, qualquer um dos nossos corpos. O físico é só a materialização, Por isso a gente chama matéria. É preciso entender que todos nós tivemos muitas vidas já em corpos físicos. Centenas e até mais de 1000 encarnações aqui nesta Terra.
a alma, o mesmo fractal da alma, né? Porque a gente, quando fala alma, fala desse fractal que está aqui, que não deixa de ser uma alma também, né? Essa alma é um pedaço do nosso eu superior, da nossa consciência maior, né? Já falei aqui sobre as mônadas, né? Que nós somos um átomo semente criado na fonte divina, que é a fonte que tudo cria, que é aquilo que também podemos chamar de Deus, né? O Criador. Porque tudo tem uma fonte, né? Em algum lugar nós começamos essa consciência e foi essa fonte que espalhou para os universos infinitos tudo o que há, porque tudo é consciência, inclusive um planeta é consciência, uma estrela é consciência. Já falamos dos reinos minerais, vegetal, animal, tudo são consciências. O que existe nesses reinos são consciências. Em evolução, sim. Os planetas também evoluem. A Terra, por exemplo, agora está chegando no final de um ciclo. Ciclos evolutivos, que nós chamamos de transição planetária, porque é uma transição de um ciclo para outro. E nós estamos neste planeta que vai fazer essa transição e nós fazemos parte desta casa planetária. Nós somos uma casa planetária. Todos os habitantes desse planeta Terra fazem parte da mesma casa. Inclusive, podemos dizer que é uma grande família de almas. Somos todos vindos lá da mesma fonte. É uma coisa assim que muitos não querem entender, ou não querem saber, ou não se interessam, mas um dia todos vão saber disso. Porque nós vamos recuperar a nossa memória, a nossa consciência, e vamos ver aquilo que nós não víamos aqui, porque o segredo dessa escola era exatamente experienciar a dualidade sem saber quem somos e nem das vidas passadas aqui neste planeta. Cada vez que reencarna, esquece das vidas anteriores, para poder fazer os aprendizados novos. Só que esta agora é a última encarnação aqui na dualidade da Terra. Nós estamos na geração, eu falei no sábado passado, a geração dos dois mundos, né? Onde nós vamos ter essa experiência de estar aqui encarnados, vivendo a velha Terra e a nova Terra, dentro de uma encarnação. Nós vamos passar por esse processo, estamos passando. E agora, para passar esse processo, a nossa consciência vai ser elevada, vai ser integrada uma versão de alma mais elevada. Nós vamos fazer a tal da ascensão da nossa alma. A Terra faz a transição e as almas fazem a ascensão. Embora, claro, tenha aquela parte que, segundo algumas informações, dizem que é em torno de 2/3, né? 2/3 não estão prontos para a ascensão, mas 1/3 e é muita gente. Mas aquelas que estão prontas para ascensionar, elas precisam se curar das velhas energias 3D, porque se a Terra vai para a 5ª dimensão, e até aqui era uma energia de 3ª dimensão. A 3ª dimensão é um mundo de provas e expiações, onde a gente aprende com dor, sofrimento, porque assim, sem isso não se aprenderia nada, né? Infelizmente. Você sabe que se a humanidade viesse aqui e não tivesse nenhum problema, não iam aprender nada, iam só fazer festa. Então, são as lições, né? Como numa escola. Na escola, quem vai lá e não se esforça, não faz os exercícios, as provas, as pesquisas, os estudos, né? Não vai sair de lá sabendo. Então essas almas que agora fazem a ascensão, aquelas que não vão fazer a ascensão, não tem muita necessidade de se limpar dessas energias, porque elas vão continuar num mundo ainda denso, vão reencarnar na próxima encarnação num planeta que tem ainda energia de 3ª dimensão. Então elas ainda podem continuar com essas energias dentro da sua bagagem. Mas aqueles que vão ascensionar precisam deixar a densidade. Nós já falamos aqui em outros termos, né? A cura da ancestralidade, limpar os porões, tantas outras maneiras de explicar o processo que nós estamos fazendo, né? Que hoje eu vou colocar aqui como a cura, que é um processo de fato doloroso. Nós estamos curando tudo aquilo que não podemos levar. Então, se nós temos coisas lá pesadas, de 3ª densidade, de 3ª dimensão, temos que deixar para trás. Só podemos deixar se curarmos, porque elas são lembranças das vidas passadas, de dor, sofrimento que nós passamos. Então, quando vem as coisas, ela vem para a gente sentir. Sentiu, trouxe para a consciência e tem que entender, então, que é uma lembrança e logo transmutar, senão vai ficar muito tempo aquele medo. Porque aquele medo ele vai se esgotar. Uma vez que ele se manifesta, ele se esgota. Se nós trabalharmos de uma forma mais consciente, ele vai rapidinho embora, senão ele permanece mais tempo.
mas ele precisa se esgotar. Por isso ele se manifesta. A raiva também. Tem muita gente que, até algumas pessoas dizem, eu não me reconheço mais, eu nunca senti tanta raiva na minha vida. Eu não sou eu com toda essa raiva. Sim, você não sentia antes, mas agora você está sentindo porque ela ainda estava lá dentro de você. Senão você não sentiria. Ela não se manifestaria. Se ela não existisse, ela não se manifestaria. Ela só se manifestou porque está lá guardadinha, lá no porão, né? Então precisa trazer ela para a luz. Quando se manifesta, a gente diz, traz para a consciência, traz para a luz. Uma vez que está ali, você reconhece. Se está ali, era parte minha. Se manifestou porque ela precisa ser libertada. Então vou deixar ela aí, vai embora. É coisas das outras vidas, porque a gente enfrentou muitas encrencas em vidas passadas. Então tudo que está dentro de nós, que ainda não está curado, vai se manifestar. É o tempo da cura. Porque estamos no final deste ciclo, que a Terra fecha. É um tempo de transição. Vamos precisar limpar essas energias. Então, medo das doenças, medo das guerras, medo dos temporais, porque todo mundo já passou por regiões de grandes tormentas, né? E mesmo onde quase nunca dá, de vez em quando dá uma e a pessoa fica assustada, mas o medo mesmo de eventos naturais é porque nós vivemos em alguma vida passada uma tragédia, né? Tragédia. A mágoa, por exemplo, a mágoa. Quanta gente se afunda nesse mar de mágoa, porque a mágoa é uma má água. Nosso corpo é formado 70% de água e a água está um pouco suja, né? Então é uma água mágoa. Ressentimento, né? Também a questão de fome, de miséria. Tudo isso são coisas que nós temos guardados em memórias transpessoais de outras vidas. E precisamos limpar isso. Então quando chega uma situação de se manifestar essa lembrança negativa, é a oportunidade da cura, mas a cura dói. Dói porque a gente sente como se fosse real. Mas não é preciso prolongar essa dor. Vamos só sentir o aviso, olha, tá? Então se eu sentir, eu tenho dentro de mim isso, então vou agora compreender, aceitar, me perdoar, porque tudo que eu passei nas vidas passadas também, às vezes fui eu que provoquei depois para passar aquilo, então me perdoar a mim e perdoar os outros que me causaram a dor, fazer esse tipo de pensamento, né? Quando você faz isso, você harmoniza aquela frequência, aquela energia. E quando ela estabiliza, que ela fica normal, ela não incomoda. Ficou normalizado. Então, às vezes, a dor é uma opção, né? Como já foi dito tantas vezes aqui, a dor ela pode ser sim uma opção. A opção de você entender e transmutar logo, continuar com ela um tempo bem maior. O tempo agora é de cura. São oportunidades muito grandes e intensas e muito rápidas, uma atrás da outra. Claro que temos momentos bons também, mas temos esses momentos sim, e se olharmos ao nosso redor, todo mundo está passando por alguma situação de desconforto, de dor, porque se assim não fosse, não se completaria o ciclo. Os ciclos são coisas naturais. O homem interfere muito pouco nesses ciclos. Ele pode atrasar um pouquinho, adiantar um pouquinho, mas no ciclo coletivo ele não consegue fazer nada, porque senão quem projetou um planeta, uma estrela, porque tudo é projeto do Criador, né? Não existem as coisas por acaso, são projetos. Então, aqui na Terra, vamos falar do nosso planeta, porque nós não conhecemos quase nada de fora da Terra, né? A humanidade da Terra ela pode adiantar um pouquinho ou atrasar um pouco o ciclo, o final e o início de um outro. Mas a grande vantagem é que cada um de nós pode fazer a sua mudança de acordo com aquilo que acredita, que pensa, que age. Pode prolongar a dor, pode encurtar a dor, pode não ter dor. Individualmente nós temos sim essa capacidade de gerenciar esse processo. Obviamente que tudo que eu faço em mim afeta de certa forma o coletivo, mas afeta uma coisa pequena, mínima. Agora, se somar
outras individualidades, vai formar um coletivo mais interessante. Por isso que o coletivo, quando ele vibra numa frequência, ele consegue mudar inclusive uma linha de tempo. Antigamente, quando havia uma peste, como se diz, né? Antigamente se chamava de peste, as pessoas se reuniam em grandes multidões para rezar, né? Para pedir que parasse aquela peste, e parava mesmo. Claro que com o tempo um dia ia terminar, mesmo que dizimasse quase todo mundo, mas ela parava mais rapidamente. Há também relatos de pessoas que se juntam em um certo grupo. Nós temos o poder da cocriação. Nós nunca perdemos isso, nós só esquecemos. Quando a nossa alma se fracionou, nesse fractal que está aqui na Terra agora, ele perdeu essa lembrança porque ele veio experienciar a dualidade sem lembrar de quem ele é. Mas nós nunca perdemos a conexão com o nosso eu superior. Então nós esquecemos os poderes que nós temos. Quando o Cristo curava os doentes, ou fazia alguma coisa que diziam que era milagre, ele sempre dizia: vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Aí ele disse aquela parábola também, né? Se você tem a fé, a confiança, né, do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa quase invisível, um grão de mostarda é tão pequeno que é. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode remover uma montanha. Obviamente que você não vai mover uma montanha, porque não tem onde colocar ela, né? Mas é uma metáfora, é uma forma de expressão. O tamanho da força que cada um de nós tem. Mas nós somos ensinados a dar poderes aos outros e depender dos outros, e não é verdade. Você veio para este planeta como uma alma experienciar, e se você dependesse dos outros para fazer a tua evolução, você estaria fadado ao fracasso, porque você não conseguiria. O bom é que você não depende de ninguém para fazer a tua evolução. Você é só você e você, né? Você tem todos os poderes dentro de você. Tem o poder da escolha. Quer escolher uma ação? Quer escolher outra ação? É o teu livre-arbítrio. Isso sim, isso é o ponto crucial. Você tem o livre-arbítrio, o poder de escolha. Vamos parar de olhar o barulho lá fora. As pessoas estão muito envolvidas com situações que não interessa. Vamos olhar para dentro. Lá dentro de cada um de nós está a solução para tudo. O que está lá fora é um reflexo do que está dentro de nós. Se lá fora está um caos, é porque o caos está dentro de nós. Dentro de nós está tudo desorganizado. Não adianta enfrentar o caos. Enfrenta as tuas emoções. Corrija as tuas atitudes, os teus atos, as tuas crenças. Faça a tua mudança interna. Quando você muda dentro de você, você mudou lá fora. Porque você fez um ajuste, e tudo é frequência. Parece que a humanidade meio que se perdeu nesse final de ciclo de buscar fora as coisas, e não estão fora. Se lá fora está um caos, mas eu consigo organizar o meu eu interior, eu vou encontrar paz dentro de mim, e essa paz vai me fazer passar adiante e o caos não me atinge. No momento desta vida atual, que fecha o ciclo da transição, nós só temos que curar as feridas ainda que sangram dentro de nós. Só isso. Nada mais. Entender isso já traz um alívio na maioria das tensões hoje existentes no planeta. E é simples. É tão simples que parece brincadeira. Parece até que não é real. É tão simples que é. E agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom dia, meus amados. A transição planetária nunca aconteceu aqui neste planeta. É agora que vai acontecer pela primeira vez. E segundo o que nós temos de informações, cada planeta, cada estrela, cada galáxia, enfim, qualquer coisa que exista no universo infinito, quando faz uma transição, ela é única porque tem as características locais. A Terra, por exemplo, tem uma característica, tem uma frequência, uma vibração diferente de qualquer outro planeta, qualquer outra estrela da Via Láctea. E são centenas de bilhões de esferas siderais, né, entre estrelas, planetas, luas. A Terra é apenas uma. E é diferente. A humanidade que está aqui nesse planeta Terra são almas que vieram experienciar
esta escola, que é diferente de todas as outras também, a transição planetária já é uma coisa incrível, mas ainda tem um temperinho, tem a cereja do bolo, que é um tempo de ascensão das almas também. Porque a Terra podia fazer a sua transição e as almas não ascensionar, não teria problema nenhum. A Terra é um planeta, as almas são almas que estão aqui em aprendizado, podiam simplesmente ir para um outro mundo, se aqui não tivesse mais a frequência delas, como vai acontecer com uma boa parte da humanidade, né? A gente falou aqui tantas vezes, a Terra muda a frequência e as almas que não acompanham aquela frequência não tem mais como se acomodar por aqui. Não há possibilidade. A Terra vai mudar de frequência, vai mudar de dimensão. A dimensão não é um lugar, é uma frequência. Na verdade, existem frequências diversas dentro do mesmo espaço. Então aqui onde está a Terra, tem muita coisa que nós não vemos, não sentimos, não percebemos. Porque nós temos um corpo humano, que é matéria, temos uma consciência, que é imaterial, que é a nossa alma, que andam juntas, porque uma depende da outra, né? A alma precisa do corpo, e o corpo sem a alma seria uma coisa inerte, né? Sem vida também. Mas existem mais coisas, né? Existe aqui, por exemplo, entre nós, almas sem corpo. As que estão desencarnadas, e onde é que elas estão? Estão aqui junto. As colônias espirituais, as faixas umbralinas da Terra são faixas dimensionais. Não é espaço, são frequências. Não existe um lugar específico. Até pode ter um lugar que a gente poderia ver se a gente estivesse naquela frequência. As almas, quando desencarnam, elas se veem em um lugar, mas é um lugar que os nossos olhos não veem, não percebem. As colônias espirituais são muitas. E onde é que elas estão? Estão aqui, na crosta da Terra. Talvez, vamos dizer que fossem como nuvens, alguns quilômetros, não importa. O que são alguns quilômetros? Não são nada, né? Mas é aqui nessa faixa. Quando nós começarmos a entender isso, fica mais fácil compreender a vida, porque nós nos situamos em alguma referência para que possamos ter a noção das coisas. As dimensões, elas são como... Vamos supor que a Terra fosse um aparelho de rádio. Todo mundo conhece um radinho, né? Hoje tem talvez alguém que já não usa mais. Mas um rádio, ele é um aparelho eletrônico que ele, quando liga na corrente elétrica ou na pilha, ele funciona e ele é composto de faixas de ondas. Geralmente onda curta, onda média, onda modulada, né? FM, que a gente chama de frequência. Aí depois, dentro de cada onda, de cada frequência, tem a estação de cada rádio. Se você quer lá ouvir uma determinada emissora de rádio, você já sabe a frequência dela, você vai direto nela. Mas se você estava sintonizado numa outra, até chegar lá, você vai mudar o botãozinho para cá e para lá, para direita e para esquerda, e vai ouvir outras rádios, separar um pouquinho, ou então vai ver um chiado, barulho, né? E quando você sintoniza bem certinho naquela frequência, fica um som nítido. Então a Terra seria um aparelho de rádio, com tantas dimensões. Mas se você está aqui encarnado, você já está diretamente ligado a uma dimensão, que seria a terceira. Quando você desencarna e vai para o plano astral da Terra sem o corpo, automaticamente a tua consciência vai para a quarta. E você não vê a quarta dimensão, porque você tem os olhos físicos ainda. Quando você não tiver os olhos físicos, você vai se ver fora desse corpo e você vai ver que você tem outro corpo. O corpo etérico, que é o corpo da alma, da quarta dimensão. Agora nós vamos atingir faixas de quinta dimensão. A nossa frequência de consciência já atinge faixas de quarta. O que é faixas de quarta? Não precisa sair do corpo. Pode até sair, se quiser fazer uma viagem astral, quando dorme à noite, né? Mas pode sair conscientemente, porque a nossa consciência agora está sofrendo uma alteração, que a gente chama de um upgrade, um alargamento. Quando eu faço uma expansão de consciência, eu atinjo dimensões acima da terceira. Por isso que tem pessoas que fazem uma meditação, fazem algum outro ritual qualquer que faz uma expansão de consciência, uma alteração de consciência, porque tem diferença entre expansão e alteração, tá?
Alteração, até um meio copo de cachaça faz alterar a consciência, né? A consciência ela se altera, ela não se expande, ela vibra em outras frequências. Por isso que o bêbado fala coisas que quando tá som nunca fala, né? Porque ele atinge frequências diferentes. Só que depois volta ao normal. Então a alteração ela altera e volta. A expansão expande, é uma conquista, um território conquistado, nunca mais volta. Ela fica dentro daquela faixa. Quanto mais expande, mais se alarga e fica alargada. É bem interessante entender isso também. Aí, por que tem gente que não entende? Por que tem gente que não quer saber desse assunto? Por que tem gente que acha que tudo isso é uma bobagem? Porque a consciência dele não está no ponto de absorver isso. Isso é tão claro e tão visível que basta conversar com as pessoas. Você vê aonde a consciência dele está, se ela está mais adiantada que a tua ou mais atrasada que a tua. E cada um vai entender de acordo com essa consciência. Significa o quê? Cada consciência está numa faixa frequencial, como uma aparelho de rádio. Se nós colocarmos 10 aparelhos de rádios e mudar os botãozinhos aleatoriamente, nós vamos escutar 10 emissoras de rádio ao mesmo tempo, porque cada um está sintonizado numa determinada frequência, numa determinada estação. E estão todos aqui, um do ladinho do outro. As mudanças que estão acontecendo aqui na Terra, que tanto se fala e muita gente diz que não acontece nada. Como já foi dito, na terceira dimensão não há verdade absoluta. Há sempre partes da verdade. Cada um vai ter a sua parte de acordo com a sua consciência. A minha verdade não pode ser igual à de todos os demais, porque nós estamos cada um numa frequência. Se eu estou escutando lá a rádio A, o outro está escutando a rádio B, obviamente não estamos escutando a mesma coisa. São programações diferentes. As mudanças estão ocorrendo sim. Tudo que está sendo dito que é o que realmente é, obviamente tem as más informações, as mentiras, os interesses e tudo. Por isso é bom filtrar, sentir. Porque o sentir é o termômetro que mede a temperatura das dimensões, né? Vamos dizer assim para comparar. O sentir é o sentir, não engana ninguém. As palavras enganam, mas o sentir não. O olhar também engana, porque tu olha e vê aquilo que a tua consciência consegue ver naquela dimensão que está. Então, se eu estou vendo uma mudança em certo sentido e o outro não está vendo, os dois estão certos. Aquele que está vendo a mudança está certo porque está vendo a mudança. Aquele que diz que não está acontecendo nada também está certo porque para ele não está acontecendo nada. E daí as pessoas discutem por quê? Por que tanta discussão? Porque a discussão é um instrumento criado para aquele que quer dominar o mundo, a humanidade. Enquanto as pessoas discutem, elas não pensam. E é bem tranquilo assim dominar as pessoas pelo medo, pela raiva, pela discussão, pelo debate, por tudo aquilo que mantém as pessoas amarradas. Se você quer expandir a consciência, não entre em discussão, entre em meditação. Se você quer expandir a consciência, não vai lá no estádio de futebol assistir um jogo, não vai ficar assistindo televisão 24 horas por dia, não vai lá no bar tomar cerveja o dia todo, não vai ficar ouvindo som alto na rua, em qualquer outro lugar. Se você quer entrar em expansão de consciência, entre para dentro de você, pelo menos de vez em quando. Tudo que você externaliza é aquilo que você já é. Agora, quando você interioriza, é aquilo que você ainda não é. É preciso criar. E para criar, só tem uma forma, é você recolher e expandir. Aí você cria. Porque tudo que existe por ali é criação tua. E é verdade. Tudo que existe, que você conhece, é criação tua. Ah, mas foi Deus que fez, foi um cientista que fez, foi não sei o que. Sim, eles materializaram. Agora, você vê por quê? Porque você está naquela frequência. Se você não estivesse naquela frequência, mesmo aquilo que Deus fez, você não vai ver. Mesmo que um cientista fez, você não vai ver, porque se você não está na frequência daquilo, você não vai sintonizar, não vai ver, não vai entender. Então, tudo que eu vejo hoje, fui eu que co-criei através do meu entendimento. Por que as pessoas olham para outra pessoa e um acha aquela pessoa bonita e outro acha feia? Interessante. É a mesma pessoa,
no mesmo instante, está vestida com a mesma roupa, está com o mesmo penteado, está com o mesmo sapato, está com o mesmo adorno, seja lá um anelo, uma correntinha, sei lá, uma tatuagem. A pessoa é a mesma. E vai ter uma discussão porque um achou bonito e outro achou feio. Um achou alto demais, outro achou baixo demais. Outro achou que está acima do peso, que está abaixo do peso. Outro achou porque a tatuagem fica feia, outro achou que a tatuagem enfeitou. E as discussões continuam. Por quê? Porque cada um está numa frequência. Observar também é uma frequência. Entender é uma frequência. É preciso agora, neste momento atual da humanidade, do planeta, que estamos dentro desses dois grandes eventos, que é a transição planetária e a ascensão das almas, precisamos começar a ter mais compreensão das coisas, porque se eu começo a discutir o meu ponto de vista e não aceito o ponto de vista dos outros, eu vou ficar preso na minha frequência. E se ela não está certa? Se ela não está elevada para atingir a nova Terra, onde é que eu vou? Vou para uma frequência. Um planeta com a frequência que eu estou agora. Na frequência, não no progresso. Bem entendido isso. Por isso que as pessoas dizem, o espírito nunca evolui. Não, o espírito é a consciência. Ela não vai evoluir, ela já está ali. Ela vai para um mundo menos evoluído tecnicamente, cientificamente, de qualquer jeito. Vai pegar um mundo primitivo para levar lá. Inclusive, eu já falei aqui tantas vezes, levar o progresso lá, através da tua consciência um pouco mais expandida daquela gente, vamos dizer assim, não sei se é gente, se é outro tipo de forma, aquelas almas que habitam aquele mundo primitivo, ainda não tem a desenvoltura dessa que vai deixar a Terra. Então, quem vai ser exilado da Terra vai levar, sim, conhecimento para aqueles mundos inferiores. Por isso, vai encontrar um mundo inferior, mas a consciência vai permanecer onde ela está, só que com o véu do esquecimento, mas vai estar daquele formato. Então é outra discussão, dentro dos próprios espíritas, né? As mudanças que estão acontecendo na Terra estão acontecendo nas dimensões condizentes. Só vai perceber uma mudança quem está naquela frequência daquela mudança. Este é o segredo. Eu vejo a mudança naquilo que eu vibro. Naquilo que eu não vibro, nem sei que existe. Obviamente não vou ver. Nós estamos na transição planetária. A gente fala da terceira para a quinta. Obviamente que tem a quarta ali entre elas, que sempre existiu, e ela vai deixar de existir, porque você vai para a quinta, a quarta e a terceira ficam para trás, não se fala mais. Depois já se falou que a quinta dimensão, a nova Terra de quinta dimensão, ela vai ter 5 faixas dimensionais. Quinta, sexta, sétima, oitava e nona, porque as almas estão em aprendizado num mundo de regeneração. Continuam o aprendizado, o alargamento da sua consciência, e obviamente se ficasse presa à quinta, teria pouco espaço. Então ela vai ter essa faixa alargada de 5 dimensões, onde as consciências vão poder navegar. Quando a consciência se esforça a um determinado ponto, ela atinge uma faixa dimensional acima. Ela não precisa ficar sempre lá, ela pode ir lá, pode voltar, mas uma vez que ela chegou até a sexta, ela já atingiu a sexta. Ela vai começar a entender coisas de frequência de sexta dimensão, e depois ela pode atingir faixas de sétima, depois de oitava, depois de nona. Quando ela atingiu a nona, ela pode estar lá atingindo uma faixa de nona, depois ela volta para a oitava, para a sétima, para a sexta, fica no sobe e desce. O dia que a alma permanecer 100% do tempo na nona, ela precisa de um espaço maior para se expandir. Então vai poder atingir, sim, outro tempo, 10ª dimensão. E assim por diante. Por que as pessoas hoje que estão na terceira dimensão não vão ascensionar todas para a quinta? Porque elas não conseguem permanecer praticamente quase nada na quinta. É preciso ter um tempo mínimo de permanência na quinta para já pagar o degrau, pular o muro, como se diz, né? A quinta dimensão não é uma faixa só, é uma faixa larga, sim, grande, mas tem milhares de risquinhos, como se fossem prateleiras. Aí tem a quinta dimensão A, é a primeira faixa. 5 dimensão B, é a segunda faixa. 5 dimensão C, a terceira faixa. Assim por diante. É como um umbral. A 4ª dimensão, que é o umbral da Terra, cada alma ia para uma faixa dimensional dentro da 4ª dimensão, de acordo com o seu estado de frequência dessa alma. Tinha colônias espirituais boas, colônias espirituais ruins,
Tem um umbral também classificado, alto, médio e baixo, mas dentro do baixo, do médio e do alto tinham dezenas, centenas de faixas. O que é dimensional não ocupa o mesmo espaço. Nós precisamos começar a entender que as dimensões não são lugares. Dimensão é frequência. Você quer ir para a nova Terra? Lute para atingir a frequência da nova Terra. Ninguém vai fazer isso por você. E quem vai fazer a transição é você. Quem vai fazer a ascensão da tua alma é você, a tua alma. Não é a alma do outro. Nós vamos então entender de uma vez por todas que dimensão são frequências e que as mudanças que estão acontecendo hoje na Terra são reais. Tudo que está sendo dito é real. Está acontecendo a transição, a ascensão, o exílio das almas, tudo isso, mas cada um enxerga de acordo com a sua frequência. Porque a mudança, elas ocorrem em todas as dimensões e você só vê aquilo que você consegue vibrar. Obviamente, aquele que diz que não está acontecendo nenhuma mudança, realmente para ele não vai acontecer, ou pelo menos certeza que não está acontecendo. Porque ele não está na frequência da mudança. Ele está na frequência do velho sistema. Ele está preso lá. Como é que ele vai mudar? Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.